Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou Head de Operações aqui na Conk e é uma grande honra estar aqui com vocês para hoje a gente tratar da temática de marketing. Amanhã ainda a gente vai ter mais um bate-papo, né, nessa Semana da Mulher que a gente está realizando aqui na Conk, e a gente vai trazer o tema de inovação, com outras convidadas que também são especialistas no assunto. Para quem não conhece a Conk ainda, eu vou contar um pouquinho do que a gente faz, né? A Conk é o primeiro hub de inovação e tecnologia independente aqui da cidade de Bauru, e o nosso objetivo principal é transformar esse ecossistema de inovação e tecnologia da nossa região. E para isso a gente oferece um espaço que oferece um network constante para os residentes, né, para os Conkers, um ambiente que é flexível, seja em questão de horário, de estações de trabalho, e também oferece condições de valores na parte financeira mesmo, que são muito diferenciadas. É um local que visa trazer uma melhoria muito grande nesse cenário de tecnologia para a cidade. Para isso, a gente já conta com 15 empresas residentes, todas de tecnologia, que também acreditam nessa ideia e que ajudaram, inclusive, diretamente na realização desse evento. Aqui a gente tem um ambiente de comunidade muito forte e participativo. Então, se você conhece alguém que tenha, ou se você também tem uma empresa de tecnologia que busca sempre inovar e acha que a Conk pode te ajudar, acesse o nosso site www.conk.com.br e solicite uma proposta, que a gente vai avaliar se faz sentido para ambos e quem sabe a gente entra nessa juntos. Agora eu vou passar a palavra para a Nath, que vai ser a mediadora desse encontro de hoje, e pode dar seguimento daí, Nath. Tá ótimo, muito obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui na segunda noite da Semana da Mulher da Conk. É muito legal a gente ver, né, esses projetos surgindo, esses contatos acontecendo com o pessoal de fora, com o pessoal dos residentes aqui da Conk, a gente que acompanhou todo esse processo, né, de formação da Conk, é muito legal ver os rumos que esse projeto está seguindo, né? E para mim, então, é muito gratificante estar aqui hoje falando um pouquinho de marketing, que é a minha área. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie, como o Lucas falou, mais conhecida como Nath. Eu trabalho como analista de marketing na MS Tech, que é uma das empresas residentes aqui da Conk. E sempre fui apaixonada por marketing. Eu falo que eu sabia que eu queria marketing antes de qualquer pessoa saber. Quando eu era bebezinha, minha mãe falava que eu parava de mamar para assistir os conteúdos de propaganda da televisão, e quando começava o programa mesmo, eu voltava e esquecia da televisão. Então eu sempre curti muito essa área de comunicação, de marketing, e enveredei para essa área. Como vão perceber, acho que estamos todas entre comunicadoras. Hoje a gente vai falar pra caramba, né, eu sou uma dessas comunicadoras que fala mesmo, que adora falar. Acabei fazendo publicidade e propaganda, aqui em Bauru mesmo, me especializei na área de marketing, cheguei até o mestrado também na área de comunicação midiática, e aí estou atuando agora dentro da MS Tech, com projetos da empresa, né, com todo esse ambiente aí da tecnologia. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, de como é hoje em dia trabalhar na área de marketing, e em especial com a temática da semana, falar como é ser mulher e trabalhar na área de marketing, eu tenho comigo 3 convidadas de peso para falar aqui com a gente. Uma delas é uma querida que já participou comigo em um outro evento, que fez um super sucesso, que é a Priscila Vitório. Ela trabalha no Heineken Lab, né, Pri? Vai contar um pouquinho para a gente depois sobre a trajetória dela, vai se apresentar para a gente. Muito obrigada, Pri, por ter aceitado a participação hoje, tenho certeza que vai ser mais um sucesso. E também tenho mais 2 convidadas de peso aqui com a gente, que são as meninas do Bola de Cristal, que também estão estourando na internet, estão aí com um super engajamento no Insta delas, ensinando para um monte de gente como fazer, né, como fazer acontecer na internet, nas redes sociais. A Jamile e a Dani. Dani, não sei se lembra, foi minha companheira de graduação, né, a Dani fazia jornalismo e eu fazia PP, a gente se formou juntas lá na USP. Também vão vir aqui hoje para contar um pouquinho dessa trajetória delas, principalmente nessa questão do empreendedorismo, né, as 2, além de atuar na área de marketing, tiveram aí esse desafio, né, aceitaram o desafio de empreender nessa área. Meninas, vou passar a bola para vocês, fiquem à vontade para se apresentarem, né?
E já lanço aqui uma dinâmica que a gente combinou de fazer, né, que ontem a Fer fez com as convidadas também, de no momento de estarem se apresentando, contarem para a gente uma curiosidade sobre vocês que não está nem no LinkedIn nem no Facebook, que ninguém conhece ainda. Fiquem à vontade. Pri, Jamile, Dani, fiquem à vontade para conversarem. Podemos começar? Então, vamos se apresentar rapidamente, né? Nós, como você mesmo disse, a gente se desafiou a empreender, né? Eu sou formada em design, a Dani fez jornalismo. Ambas nos especializamos em marketing digital. Depois da faculdade, depois de estar trabalhando na área e perceber que a gente precisava se aprimorar, e a gente trabalhava numa editora de revistas, que quem é de Bauru conhece, a gente trabalhava na editora Auto Astral, trabalhamos lá por quase 8 anos, né, que a gente ficou lá, e na realidade a gente via a peteca caindo lá, né, porque na realidade eu vou ser bem sincera para vocês, quem que compra revista, né? Tava muito difícil vender revista, as pessoas estavam percebendo isso, e a gente também, a gente sempre foi muito louca de trabalhar, eu e a Dani. Então, eu já trabalhava, mesmo estando na editora, lá era 6 horas, eu já pegava meus filhos, eu me virava, eu queria ganhar mais dinheiro, a Dani também. A Dani era louca dos freela e tinha muito serviço, né? Quando a gente se conheceu, que a gente foi trabalhar junto, uma do lado da outra na editora, porém em equipes separadas, que a gente percebeu que a gente poderia ganhar mais dinheiro e trabalhar melhor do que a gente estava naquela época, né? Daí uma complementou o trabalho da outra. Eu com a arte, ela com o texto, porque a gente fazia o serviço, mas eu precisava de redação, a Dani precisava de arte, então a gente se complementou e resolveu abrir a bola, né? Então hoje a gente faz gerenciamento de redes sociais, a gente cuida das redes sociais de empresas, de perfis profissionais, de pessoas, de profissionais autônomos. Nós estamos hoje com quase 50 clientes, mais ou menos, ativos na agência, e a gente também tem a vertente de cursos da Bola de Cristal, que, como vocês já viram, tem a força do Instagram ali, né? Que é um outro braço da nossa empresa, que a gente dá cursos para mulheres empreendedoras entenderem o marketing e conseguirem vender os produtos. Então, a gente sabe isso, a gente faz isso, encaixa para a moça que está começando um negócio no Instagram, conseguir aplicar a técnica, conseguir aplicar a estratégia e vender. Então, a gente formatou vários cursos que, graças a nós e a Deus, é um sucesso, mas a gente tem vários cursos de stories, o INSP10, que é um curso forte nosso, é completamente completo para a pessoa identificar persona, para a pessoa saber valorizar um produto, porque a gente também fala muito de vendas, né? Então, a gente conseguiu atrelar isso, não falar só da performance do Instagram, mas conseguir falar também das pessoas entenderem o que é vender, o que é admirar o próprio produto, né? O que é valorizar o próprio produto, né? E acho que é legal falar que uma das coisas que a gente preza muito é pelo marketing humanizado, né? Porque a gente sabe as estratégias grandes e a gente tenta encaixar na vida das pessoas que são pequenas empreendedoras. A gente fala diretamente com mulheres ali. E a gente fala muito sobre aparecer, sobre colocar a sua cara, sobre se conectar com as pessoas através da sua essência, criar autoridade através do que você sabe. E eu acho que já pegando o gancho do que você falou, que a gente não está no LinkedIn, não está em lugar nenhum, é que assim, eu na faculdade de jornalismo e a Jamile também, a gente, que ela fez design, né, que não tinha a área a ver, a gente jamais imaginou estar na frente de uma câmera falando para as pessoas. Hoje em dia, o nosso Instagram tem uma retenção bem alta, a gente tem uma galera grande lá que acompanha, a gente faz live toda semana, a gente grava stories todos os dias. E, assim, era inimaginável na frente da câmera, porque eu achava que eu nunca ia conseguir falar. Meninas, rapidinho, acho que mutou o microfone de vocês, só desmuta, por favor. Aí, agora sim. Minha mãe está aqui, está com o microfone aberto. Então, por favor, quem está cuidando aí, multa minha mãe. Minha mãe está aqui na sala. Eu ouvi a Lili latindo. Então, eu falei, gente, a Lili, com esse latido. Se for minha mãe, né? Vamos ver que não é. Pode ser que não. Pode ser que não seja. Mas eu não sei que acabou o som, assim, mas só para finalizar, é que a gente tinha muita dificuldade de aparecer na câmera. A gente demorou um pouco a gente começou com a agência, a gente demorou um pouco para dar as caras no Instagram,
A gente transformou o nosso negócio quando a gente começou a aparecer e mostrar a força feminina, conversar com outras mulheres, fechar a nossa persona, sabe? E hoje a gente tem orgulho de ensinar outras mulheres a fazerem o mesmo. A não ligar para uma aparência física que você não gosta, ou a sua voz, ou o seu jeito. A gente faz com que elas entendam a importância de estar ali na internet, de estar nas frentes das câmeras, do celular hoje em dia, para conversar com a audiência, conversar com os clientes e conseguir essa conexão tão importante, né, que a gente vê hoje em dia através da internet. Muito legal, muito bacana, meninas. Eu acho muito legal esse direcionamento que vocês dão para o público feminino, né? Porque a gente sabe, né, que a gente acaba ficando quase que calejada, né? Com todas essas inseguranças são impostas a nós, né? E às vezes por nós mesmas, sem intenção, e que dificultam justamente essa questão de exposição na internet. E a gente sabe que é necessário tudo isso para você divulgar sua marca, né? Para divulgar seus produtos. Então, é muito bacana esse trabalho que vocês fazem, né? De desmistificar essa questão é uma aparência perfeita para aparecer na internet. Não, você tem que engajar e você tem que produzir conteúdo de relevância. O resto é detalhe, né? Muito legal. Pri, conta um pouquinho para a gente também a respeito da sua trajetória. Você atua numa área um pouquinho diferente, mas está também desbravando aí no marketing, né? Conta para a gente. Oi, galera, boa noite. Nath, obrigada pelo convite, Lucas. Com que eu fico extremamente feliz em poder participar, dividir os aprendizados, um pouco da jornada aqui para a galera que está interessada, quer aprender, quer entender um pouco mais aí sobre o universo da comunicação, sobre o universo do marketing, porque eu acho que é extremamente importante a gente estar de fato conectado. A Nath falou aqui de estar ligada na conversa, as meninas falaram de ficar antenada com as oportunidades, né? E quando a gente fala de marketing, carreira, gente que já nasce assim, né? Você falou de você, Nath, que você olhava para a televisão e ficava assistindo o comercial. Para mim também era o que mais me deixava fascinada. Na verdade, eu vou começar falando aqui sobre o que não está no meu LinkedIn, tá? Vou fazer o inverso. Eu já quis ser atriz de novela. Então, eu fiz teatro a minha infância inteirinha, desde criança, adolescência eu fazia teatro, fazia música, e estava sempre envolvida ali no contexto das artes, né? Eu só não sabia que seria na comunicação onde eu ia, de fato, me encontrar, né? Como profissional, como o lugar e como carreira mesmo. Eu me formei em audiovisual em Salvador e eu tenho assim uma jornada que não é nem um pouco linear, né? Eu fui empreendedora lá no começo da minha carreira, então lá em Salvador, formada em audiovisual, não tinha mercado para atuar, né? Então eu tinha que inventar o que fazer e pensar em alternativas para ganhar minha grana dentro do que eu estava a fim de fazer. Então eu abri uma pequena produtora lá em Salvador, e aí fui atendendo as minhas amigas, fazia book fotográfico, fazia uma foto de aniversário, aí depois das amigas, assim, comecei atendendo pequenas empresas, até que eu fui atender a Globo lá em Salvador, e, enfim, aí a carreira foi para outro caminho. Hoje, eu já tive, assim, a oportunidade de passar por diferentes frentes, né? Assim, quando a gente fala de comunicação. Eu já passei por veículo e lá a conexão com as pessoas, a necessidade de regionalizar a comunicação, de ter uma conversa próxima, né? Porque quem consome televisão sabe que não é muito um diálogo, né? Quando a gente está assistindo um conteúdo na tela da TV, a gente não fala de diálogo. E agora, com a evolução do digital, agora não, né? Desde alguns anos, com a evolução do digital, a gente veio percebendo que essa parede construída pelo cinema, pela televisão, né? Por todos os canais de mídia que a gente tinha acesso, ela precisou cair, ser quebrada, e agora a gente está vivendo um processo de reconstrução e de identificação desse novo papel dessas mídias. Porque a internet hoje, elas simplesmente dominam a vida das pessoas, né? Antes da televisão tem que estar na internet, antes do cinema tem que estar no Netflix, antes do rádio tem que tocar no Spotify, né? Então, a dinâmica
de consumo, a dinâmica da comunicação, a dinâmica do mercado, ela inverteu completamente, e o papel do consumidor, hoje, ele tem um valor muito maior do que ele imagina, né, na tomada de decisão dessas grandes empresas. Hoje, eu trabalho no Lab de Criatividade da Heineken, que é o Heineken Lab, e lá eu atuo como supervisora de insights. Então, essa necessidade de olhar para o que está acontecendo 24 horas, real time, através de milhares de dados, assim. Então, a minha relação com o marketing, ela não é direta, né? A gente não está ali pensando em estratégias de marketing efetivamente, mas a gente atua como um braço essencial para as tomadas de decisão, né, da companhia. Então, hoje a companhia não vira o leme se não entender como é que uma campanha está performando, como é que as pessoas, o que as pessoas estão falando. E hoje, com as ferramentas de social listening, a gente consegue fazer isso com muita agilidade. É isso, tentei resumir rapidinho, Nath. Tá ótimo, Pri, é super legal Boa. a gente ver o olhar de alguém, né, que está numa empresa que valoriza tanto essa questão da criatividade e da performance das campanhas, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante mesmo, até para definição de posicionamento de empresa, definição de novos desafios, né, a conquistar enquanto todo mesmo, enquanto equipe. E é muito legal ter a visão de alguém que está dentro de uma organização que prestigia, né, que privilegia mesmo essa questão, essa ótica da nossa área, né, do que a gente estudou para fazer. É muito gratificante também ver tudo isso, né? Meninas, para a gente começar do começo, vou perguntar para vocês como que vocês chegaram até essa carreira, né? A Pri falou um pouquinho aí, que também sempre gostou muito de publicidade, mas o que definiu? De que forma vocês decidiram, assim, não, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar nessa área de comunicação, na área de marketing. Teve alguém que falou para vocês, isso daí não dá dinheiro, isso daí é melhor não mexer com isso daí não, vai fazer medicina, vai fazer engenharia. Como que foi, assim, esse processo de escolha por essa área? Eu sempre tive muita facilidade em me comunicar, assim. Eu sempre escrevi, modéstia à parte, bem. Então, eu já tinha um viés para o jornalismo. E, assim, eu entrei no jornalismo e eu gostava. Mas eu estava conversando hoje com a Já, antes de a gente entrar aqui, eu falei que eu nunca fui uma jornalista muito raiz, assim. Eu sempre parti para uma outra área. E eu acho que eu fui ficando mais amiga do marketing, sabe? Falei, poxa, é uma área que eu gosto, que eu me identifico, que eu acredito mais, que eu vejo mais possibilidades, né? Porque hoje o jornalismo, ele ainda está tentando se reinventar, entre trancos e barrancos, né? Ainda não viu como monetizar todo o que a gente via antes, através dos anunciantes. Hoje ainda é um pouco difícil ali no meio digital. Diferente do marketing, que vê nessas possibilidades grandes apostas para a gente ganhar notoriedade e tudo mais. Então, eu fui vendo que eu tinha essa facilidade de comunicação, e aí eu, depois da faculdade, eu trabalhei na editora por um tempão, mas eu comecei a me especializar no digital. Então, eu fiz um curso quando eu fui fazer intercâmbio de social media, aí eu cheguei aqui, comecei a pegar um monte de freela, comecei a ver que eu gostava muito de produzir conteúdo para as pessoas, e comecei a ficar cada vez mais amiga do conteúdo, e aí na hora de decidir, assim, que eu conheci a Jamile, que a gente teve a oportunidade de empreender, eu não tive mais dúvida que era o que eu queria fazer, porque eu sabia que eu fazia bem e eu gostava. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que fica mais fácil, né? A gente fica mais fácil porque a gente tem vontade de estudar, e fica mais fácil porque a gente não sente aquele peso de trabalhar, que é quando a gente tem uma coisa que a gente não se identifica. Eu acho que assim, no meu caso, né, que eu fiz design, existe um mundo do design muito fechado, que ou você faz freela, ou você vai sempre fazer uma coisa que você não gosta tanto, porque o designer, se alguém é designer aqui, me corrija, a pessoa gosta de desenhar quando ela é jovem, então ela acha que ela vai desenhar pro resto da vida, e a vida não é assim, né, a vida é uma ilusão, na verdade. Então eu fui fazer design, meu pai fez desenho industrial na Unesp, né, e eu falei, pai, eu quero também. Dele, você não vai ganhar muito dinheiro, mas se você quer... E daí eu achava que eu ia desenhar tanto quanto eu desenhava na minha vida antes de fazer a faculdade. Não foi bem assim, né? Por mais que eu gostasse, eu tinha muita facilidade na faculdade, eu não ligava de fazer as matérias, né? Para mim era tranquilo.
eu percebia que quando a gente se forma, a gente vai trabalhar na área, você precisa ser sempre mais, você precisa ser melhor nas coisas, você precisa sempre mais. E é exatamente o que a Dani falou. Se você não, eu sempre gostei de vender as coisas, de conversar com as pessoas, eu sempre gostei de números, assim, de entender valores. Então, para mim, pensar estrategicamente nisso me parecia muito interessante, sabe? Eu sentia que, pô, isso aí é legal, isso aí que você dá uma vendidinha, daí você faz um negocinho, parecia legal. E não deu outra, né? Eu gostei de fazer especialização em marketing e hoje em dia a gente não parou de estudar porque a gente bateu muito santo, eu e a Dani. Então, a gente tem muita sintonia de curso, a gente compra os mesmos cursos e vê junto, então a gente tem essa sintonia muito bacana. Então, hoje, para mim, trabalhar com marketing e se desbravar nesse mundo do digital, me pareceu muito mais interessante. Eu acho que eu já vinha do passado, eu nunca ia imaginar isso, porque eu ia achar tão legal, né? Quando a gente vai escolher a faculdade, que a gente é tão imaturo, né? Quando a gente tem 17 anos, que bobagem, né? Que você vai escolher um negócio que você nem sabe se você vai gostar. Eu acho que se eu soubesse o percurso que eu teria, eu ficaria feliz, assim, porque hoje eu sou muito satisfeita. Ah, é engraçado como as nossas histórias, elas são muito parecidas, né? Tipo, se eu tivesse vivendo a vida que eu sonhei há, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que eu estaria fotografando a Gisele Bündchen. Porém, a Gisele Bündchen nem fotografa mais. A querida já está aposentada, já está super de boa. Ou eu estaria também, sei lá, fazendo qualquer coisa dentro da televisão. Mas o bacana, assim, dessa área de comunicação, de todas as áreas da comunicação, é que elas têm skills diferentes, mas que se complementam, né? Então, é muito natural a gente ver uma pessoa que fez jornalismo, tá na publicidade, uma pessoa que fez publicidade, tá no marketing, uma pessoa que fez audiovisual, tá aqui na publicidade, porque a gente tem skills que se complementam, né? E comigo não foi diferente. Eu comecei fazendo audiovisual porque eu gostava de contar histórias, né? Para mim, as narrativas de ficção, elas sempre fizeram muito parte da minha vida, enfim, na minha infância. E eu ficava fascinada com os backstages. Eu não conseguia assistir um filme que eu não assistisse também o making off e a maneira como ele foi produzido e o impacto que ele teve e o resultado que aconteceu ali naquele processo. Então não era só o produto em si, mas o processo também me interessava muito. E aí com isso eu fui descendo assim um funil, saí do audiovisual, passei também por algumas consultorias de pesquisa, né? Eu trabalhei na Consumoteca, que é uma consultoria de pesquisa aqui de São Paulo, e na Consumoteca, essa relação de troca, né? Enfim, todas as metodologias de pesquisa que vocês imaginarem, pesquisa de campo, grupo focal, aquela sala de vidro. Então, é sempre sobre as pessoas, sobre a expectativa das pessoas e sobre como transformar isso em algo para elas, né? Porque quando a gente fala tanto de um conteúdo audiovisual ou de um produto de ficção, ou quando a gente fala de um produto, cerveja, que é o que eu vendo hoje, ambos a gente pensa a partir do consumidor, tem uma longa jornada até que aquilo vai retornar para ele, né? Na gôndola do supermercado, na campanha da televisão, no anúncio, que ele vai ser impactado aí nas redes sociais. Então, acho que essa minha relação com as pessoas e com os processos, acho que me trouxe para essa área mais estratégica, né? E essa curiosidade também que faz parte de todos nós que trabalhamos nessa área de comunicação e marketing e a vontade de resolver problemas, porque é sobre a nossa vida, né, meninas? Somos as rainhas de resoluções de problemas, assim, todos os dias. Exatamente. Aqui é o que a gente fala, né? Se tiver um problema que a gente não sabe resolver, a gente inventa um jeito de resolver, mas a gente vai conseguir. E se não tiver problema, a gente inventa também. Inventa o problema também, só para inventar uma resolução. É muito isso. legal ver isso que vocês estavam comentando, né? De formações diferentes e que acabaram chegando numa mesma área, né? De atuação. Porque acho que é justamente isso, né? A gente fala aí de 4 profissionais, né? Nós 4 aqui, que nos formamos em áreas diferentes e atuamos hoje na mesma área, cada uma trazendo a sua contribuição em relação a conhecimento técnico, não é especializado, conhecimento de vida. E eu acho que a área de marketing pede muito isso, né? Uma área muito dinâmica, uma área que se beneficia muito desses conhecimentos diversos. E aí eu acho que resulta nisso que vocês estavam falando mesmo, né? Desse profissional cada vez mais híbrido, como a Dani, que fez jornal, mas
está super ativa no marketing, a Jamile também, você com conhecimento de produção de audiovisual e que embute no marketing, o profissional de marketing está se tornando cada vez mais híbrido, né? Cada vez mais complexo. E aí essa complexidade exige que a gente também esteja cada vez mais atualizado em matéria de técnicas, né? Em matéria do que é conceitual para a gente conseguir trabalhar. Puxando esse gancho aí, até falando um pouquinho a respeito do que a Dani falou, que ela está em constante evolução aí na questão de estudos, né? Está sempre consumindo cursos novos, fazendo aí atualizações de conhecimento. Pensando nesse ano, né? Nesse ano que passou e esse ano que está seguindo mais ou menos o mesmo percurso aí de 2020, em que a gente teve um boom na procura do ensino à distância, né? E mais do que isso, a gente viu que o profissional de marketing começa a ter enxergada, né, a sua importância. Vocês acham que agora é o momento da nossa redenção, né, de mostrar para as pessoas que realmente é importante ter uma formação na área, né, para a gente é importante estudar a respeito, que não é qualquer pessoa que gosta de publicar no Facebook ali que vai saber resolver os problemas das marcas, né? A complexidade hoje que existe no mercado. O que vocês me falam? Como que vocês enxergam aí esse momento para essa área de marketing? Nath, eu vou aproveitar só o gancho, assim, para fazer um ponto que é muito relevante no contexto que a gente vive hoje. A gente falou muito aqui das nossas formações relacionadas à comunicação, mas o mercado está muito aberto para outras formações também. Quanto mais técnico e especializado você for para a área que você vai atuar, sei lá, você é formado em... engenharia química, né? Cara, tem tudo a ver, você tem uma visão, se você for trabalhar numa empresa onde o DNA dela é sobre engenharia, né? Onde ela vai falar com engenheiros, onde ela vai falar com pessoas relacionadas em alguma escala dentro desse universo. É óbvio que você precisa, né, para você desempenhar um papel na área de marketing, na área estratégica, né, ali pensando em resultados de negócio, você precisa, óbvio, se especializar. Mas esse é um mercado que está muito aberto para outros profissionais de outras áreas que complementem com seus características específicas, né, dentro de cada formação, para você ter uma visão mais estratégica, olhando ali para o negócio como um todo. E, sem dúvida, hoje a gente tem uma infinita possibilidades de formação na internet. E, assim, eu não gosto de dizer que a pandemia trouxe algo positivo, porque eu acho que o momento é tão complicado que enxergar a positividade nesse contexto é terrível. Mas, por um lado, essa aceleração na nossa vida digital, né, a gente acabou sendo obrigado a fazer tudo conectado, né? A fazer tudo online, a estudar, se relacionar, a trocar, conversar, a se conectar, assim, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Com isso, várias oportunidades também ficaram mais tangíveis, né? Cursos e palestras e contatos com conteúdos, né? Relacionados a essa e diferentes áreas, ela ficou muito mais acessível na internet. Sim. Uma coisa que a gente gosta de lembrar também é que os diplomas, eles são muito relativos, né? Depende muito do que a pessoa faz com ele, né? E eu tô tentando lembrar, resgatar na minha memória, talvez a Dani lembre, a gente conversou com alguma pessoa que era jornalista e contou pra gente que ela foi na Folha e depois ela ficou sabendo que a maioria da galera da Folha de São Paulo era bióloga. Daí isso deixou ela inconformada. Ela falou assim, mas como? Eu tô fazendo faculdade e lá tem biólogo escrevendo. Eu acho que as pessoas, elas têm o poder de se especializar nas coisas. Elas têm o poder de especializar, enfim, ela tem o poder de pegar, como ela fez de biologia, e usar para outras coisas, numa outra âmbito da vida dela, ou nunca usar, e fazer vários cursos que especializem ela em coisas muito mais incríveis, né? Eu acho que da mesma forma que um diploma não define uma pessoa,
ele não anula a habilidade que uma pessoa tem de performar muito bem em outro aspecto da vida, porque somos múltiplos, né? A gente gosta de muitas coisas. Eu, quando eu fui fazer faculdade, eu gostava de história, de arquitetura, de jornalismo, eu ficava bem sem saber. Então, a gente tem isso, né, de ser múltiplo, né? E a possibilidade que a gente tem de estudar é muito interessante, de sempre se aprimorar. Eu acho que a pandemia, ela fez a água bater na bunda das pessoas que não usavam a rede social, por exemplo, que é o nosso, assim, o nosso forte hoje em dia, né? A gente percebeu que as pessoas se desesperam. Eu vou contar para vocês como foi o mundo de pandemia na nossa vida. A gente trabalhava num coworking que tem aqui em Bauru, lá perto do Bar da Rosa, quem é de Bauru conhece. Daí um dia que caiu a pandemia, falou, vamos ter que ir embora, pegamos tudo, saímos com as bolsinhas tudo em cima do ombro, tem que ir embora, tem que ir embora. Ninguém usava máscara na época, ainda foi o dia do terror, sabe? Aquele dia que você fala, agora como são os Na verdade, né? a gente saiu na rua, assim, o pessoal do Bar da Rosa tava de máscara, a gente tinha de máscara, né? A gente tava todo de máscara. Daí, a gente estava no coworking e a gente falou assim, bom, tava eu e a Dani, né? Vamos levantar, vamos embora, né? Na hora que a gente levantou e foi embora, que a gente chegou em casa, os clientes começaram a ligar cancelando. Daí eu atendia um, daí, Jamile, eu queria cancelar, né? A pandemia, a gente não sabe como vai ser, né? E daí, era um atrás do outro, assim. Foram 9 em 3 dias. Daí, assim, a gente 9 foi contratos ficando... E, assim, contrato cancelado, a pessoa não quer pagar, a pessoa não tem dinheiro, a gente vai entrar com 9 ações. Entendeu? Não tinha muito o que fazer, assim, foi bem desesperador. Daí, eu sempre falei isso para a Dani, eu falava, Dani, se a gente perder todos os clientes, acontecer alguma outra coisa, a gente vai começar do zero de novo. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, muita coragem de começar de novo, né? Daí, na hora que a gente passou, né? Perdemos esses clientes e tudo, falando, estamos ferrados agora, né? Daí, o que aconteceu? As pessoas perceberam que não tinha possibilidade delas se comunicarem com os clientes delas se elas não estivessem lá na internet. Então, se elas não estão na rede social, não estão no Facebook, não tem Instagram, daí teve a redenção dos clientes. Oi, Jamile, tudo bem? Eu queria ver com você como a gente faz. Porque as pessoas perceberam que se elas não fizessem isso, se elas não se reposicionassem ali e mudassem a maneira como elas se comunicavam, elas não iam ter lugar, porque quem já fazia se destacou. Quem já tinha delivery, quem já tinha rede social forte, quem já se comunicava, já estava aqui, né, na maciota, mas quem não tinha, eu acho que a pandemia fez essas pessoas terem isso. Concordo com a Pri, não acho que a pandemia trouxe nada de bom para a gente, assim, mentalmente falando, foi uma grande tristeza na nossa vida, mas as pessoas, elas se viram alarmadas, né, para se reposicionar. E a gente, consequentemente, né, a gente triplicou o nosso faturamento, né, nesse ano da pandemia, 2020, 2021, o cenário para nós mudou completamente, né, a nossa vida mudou completamente. Justamente por isso, né, eu acho que agora as pessoas, elas são o quê? Elas mudaram o comportamento, né, então elas estão se aprimorando, então tem senhoras que são nossas alunas que elas aparecem na rede social, quando que a senhora ia fazer na selfie? Nunca. Né? Então, essa evolução para aceitação, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, rolou. Então, isso foi muito positivo. Muito legal, meninas. É interessante vocês terem abordado, né, essa questão de como que foi a percepção das pessoas, principalmente em relação ao marketing nesse período, né? Mais ou menos isso que vocês estão falando. Não é achar que foi positivo, que teve alguma coisa positiva, mas mudou-se o olhar, né? Mudou-se a ótica, talvez, que se tinha a respeito da área de marketing, né? A área de marketing talvez viesse aí de um certo marasmo, né? De pessoas achando que não era mais investimento, que qualquer um conseguiria fazer, para chegar num ponto em que talvez hoje seja extremamente necessário, né? Até para a sobrevivência econômica das empresas. Então, é legal saber que existe essa percepção por parte de nós profissionais também, né? Dessa mudança de patamar aí da área, da relevância da área dentro da equipe, né? Dentro da empresa. Puxando um pouquinho o gancho da fala de vocês, vou fazer uma pergunta específica para as meninas do Bola de Cristal que estão aí empreendendo nessa área. Teve um estudo chamado, um relatório mensal, né, chamado Inside Martech Report, que foi feito pelo Distrito Data Miner. E ele falou que teve um crescimento muito grande já em 2021, de investimentos nas startups voltadas para soluções inovadoras na área de marketing, né?
E a gente sabe que a área de marketing já estava passando por esse processo de renovação, né, uma reciclagem quase das soluções que a gente tinha aí em mãos, porque era preciso, porque era necessário, mas talvez levasse um tempo um pouco maior, né, se a gente não tivesse sido atropelado pela pandemia. Vocês acham que esse período que a gente vive hoje de pandemia, que necessita com tanta urgência dessas soluções, acelerou esse desdobramento do processo? E de que forma vocês sentiram isso com os clientes de vocês, na empresa de vocês? Eu acho que os mínimos detalhes hoje, as pessoas começaram a prestar atenção no negócio delas, que todo mundo tem que ter um pouco de marqueteiro em si, sabe? Eu acho que a presença de um profissional ela é indispensável. A gente trabalha muito com os cursos, mas a gente também tem o apoio da agência, que é o serviço que a gente presta, e muitas das pessoas elas fazem os nossos cursos, que faz com que elas tenham algumas habilidades, mas elas precisam da gente ainda para ajudar nesse processo, né? Então, eu acho que esse crescimento teve muito a ver com o ano da pandemia, porque as pessoas começaram a enxergar os negócios delas de forma diferente. Elas começaram a perceber que o mundo mudou e que não dava mais para ficar para trás, não dava mais para ficar parado. Elas tinham que investir em conhecimento, principalmente na área de divulgação dos seus negócios. E elas começaram a entender que isso chamava marketing e que isso precisava ser estudado e que para isso existia um profissional. E eu acho que todo esse crescimento é muito assim, pela água bateu na bunda, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Acho que é isso mesmo, Nath. Eu acho que as pessoas, elas não se enxergam em situações aterrorizantes até elas viverem aquilo, né? A gente mudou o nosso comportamento para várias coisas também na pandemia. Eu analiso assim, né? A gente percebe que a gente trabalha muito com micro e pequenos empreendedores, né? Especificamente mulheres. A gente tem essa preferência. Então, a gente percebe que elas se modificaram dessa forma, né? E eu gosto sempre, como a gente se modificou de várias maneiras, né? Não foi só nisso que as pessoas se modificaram só no marketing. Minha mãe, ela é a pessoa microbióloga que sempre passou álcool em gel e sempre achou umas coisas que eu nem achava porca, minha mãe já achava. Então, a minha mãe fala, você vê, eu falava que ficar de máscara não passava gripe no trabalho, quando a pessoa está gripada, ela devia ficar de máscara. Minha mãe falava isso 200 anos atrás, entendeu? Então, agora a gente tem esse conhecimento da mudança de comportamento, que até nessas coisas, né? É inevitável que, mercadologicamente, financeiramente falando, esses investimentos não sejam maiores na área de marketing. As pessoas percebem que só se fala disso, né? Pessoa, quando a gente conhece alguém, a pessoa fala, você vende no Instagram, né? A pessoa fica com o olho brilhando, assim, né? Fala, nossa, porque é o futuro, né? Porque, assim, a gente estava no lugar certo, na hora certa, triste falar isso, mas deu certo por quê? Porque a necessidade foi muito grande das pessoas, né? Então, é inevitável que esse investimento intenso aconteça. E, assim, só complementando, meninas, a gente olha, assim, tanto para as marcas pequenas, para os pequenos empreendedores, para os pequenos negócios, quanto as maiores empresas. No pico, logo que virou a pandemia, eu estava atendendo o Pão de Açúcar na época, né? É uma rede gigantesca no Brasil de supermercados. E quando a gente olha o desespero que foi para a gente, para o negócio como um todo, se adaptar da noite para o dia. Imagina você, o único lugar onde as pessoas ainda podiam ir, né? Você tinha a necessidade de precaução dos funcionários, que também eram dos poucos que funcionavam na época. Você tinha a necessidade de se adaptar para fazer uma entrega específica e cautelar ali para os mais idosos. Você teve que... a gente teve que pensar em adaptar a comunicação para delivery, levantar a estrutura de delivery, enfim, foi tudo acontecendo de uma maneira muito rápida. E assim como os pequenos negócios também, que não podiam abrir as portas e tiveram que se adaptar utilizando as redes sociais, a gente também precisou ensinar e comunicar e gerar confiança para pessoas que não estavam acostumadas com um tipo de serviço que, a partir daquele momento, a gente ainda não sabia que iria se tornar default na nossa vida, né? Iria se tornar, enfim, nosso jeito de consumir.
estava sendo construído a partir daquele momento. Então, isso é interessante pensar, assim, o quanto que a gente, enquanto profissional de comunicação, enquanto profissional de marketing, tem o papel, e esse momento, ele é o melhor benchmark que a gente vai ter para nossa existência até o final da vida, para mostrar o quanto existe a necessidade de se planejar, de se antecipar. Marcas que já vinham trabalhando essa evolução para o digital, teve uma facilidade muito maior em se adaptar, né? Outras tiveram que fazer investimento, tomar uma decisão ali de última hora para conseguir não ficar fora do jogo, né? Já que a medida ali era tipo cartão vermelho para todo mundo, né? Vamos todo mundo sair de campo, mas a gente não podia sair do jogo. Então, essa é um bom momento para a gente ter como aprendizado e perceber a necessidade de construir processos, de planejar processos, de desenvolver comunicação e, principalmente, apostar nas plataformas, né? Entender que quando as plataformas elas já denotam que vão fazer diferença e que ela vai, sim, entrar e fazer parte do hábito do consumidor ali em algum momento, a gente não pode ficar de fora desse jogo, de maneira nenhuma. Eu anotei alguns exemplos aqui, por exemplo, as empresas elas mudaram de papel, né? Antes, quando a gente lembrava da Magazine Luiza, a gente lembrava daquela loja com a porta aberta, às vezes tinha até um boneco mole assim, dançando na porta, né? Uma galera tocando para chamar as pessoas para entrar. Hoje, quando a gente pensa em Magazine Luiza, a gente pensa no ecossistema digital. A última propaganda que eu vi da Magazine Luiza não era tipo, compre um sofá, era venha vender aqui dentro. Entende? E aí é assim que ela está na TV hoje, com o Luciano Huck dizendo: nós somos o espaço para você que não tem como vender dentro do nosso ecossistema, né? Porque a gente tem nosso nome, nossa bandeira, uma estrutura que vai te garantir o seu negócio. Então as empresas elas se reestruturaram de maneira a encontrar novas oportunidades. Isso desde uma Magazine Luiza, assim como uma amiga minha que era produtora e foi vender acarajé no Rio de Janeiro, né, durante a pandemia. E para isso, para ela vender acarajé, ela precisou das redes sociais, ela precisou da comunicação, porque ela não fazia isso antes, ela precisava dizer para as pessoas, né? E isso fomenta a nossa cadeia, né? E valoriza ainda mais o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto pensadores, estrategistas, né, dentro da área de marketing, para mostrar para as empresas que a gente consegue criar ações efetivas para levar o navio ali para o lado que ele tiver que ir, né? Independente se a gente sabe ou não o que está lá do outro lado. Exatamente, Pri, é bem isso. Foi uma mudança de olhar não só para a nossa área, mas para as organizações como um todo, né? A gente é engraçado pensar mesmo nessa posição que você trouxe. Antes a gente pensava nas empresas como algo físico, né? Era normal para a gente pensar em algo físico. Hoje para a gente já está tão condicionado ao digital, né? Que parece que Magazine Luiza, Centauro, nem tem mais loja física, é só e-commerce mesmo, e é por ali que a gente comercializa, é por ali que a gente vai resolver o que a gente precisa. Então, teve mesmo essa migração, né? Quase que a migração da nossa vida como um todo para o ambiente digital, né? A gente passou a viver mais no digital do que no físico durante esse período. Meninas, falando um pouquinho agora, entrando na temática, né, da nossa semana, que fala um pouquinho da posição da mulher dentro da área de marketing, trouxe mais um estudo aqui para gerar um debate entre a gente, que diz o seguinte, que a CMO Council, em 2019, disse que, embora a gente não tenha tantas mulheres trabalhando na área de marketing quanto homens, as que estão trabalhando, que estão em cargos de liderança, né, estão sendo mais bem pagas do que os homens. O que vocês hoje, como mulheres atuando na área de marketing, acreditam, né, que esses dados representam para as demais mulheres que estão já atuando nessa área, né, independente da posição em que elas estejam na empresa, ou que estão pensando em investir nessa carreira dentro do marketing? Olha, Nath, eu tenho uma observação para fazer sobre isso. Sim, eu tenho muito medo quando alguém fala assim: a mulher lidera melhor. Então quer dizer que eu vou dar o direito de falar que um cara cuida melhor do dinheiro, entende?
Então, eu tenho muito medo disso, de quem, tipo assim, eu sei que é um centro confiável de informações, mas eu acho que a gente não pode generalizar as ações das pessoas como qualidades, consequências de recebimento de salário maior, né? Porque quando alguém fala assim para mim, é homem, que nem no nossa atmosfera, os homens dominam o cuidar do tráfego dos anúncios, né? Por que eles dominam cuidar? Porque é melhor? Porque o cara, a gente tem medo de ter responsabilidade financeira, a mulher tem medo. Então, a gente sempre tenta bater contra a corrente, né? E pensar sobre isso. Por que os maridos colam nas empreendedoras digitais, que é o nosso mundo, para cuidar do tráfego? Porque a mulher confia o dinheiro para ele. Por que isso? A gente fica muito nervosa com isso, né? Porque as mulheres têm que entender que elas têm capacidade de cuidar do dinheiro delas, né? Da mesma forma como a gente pensa que as mulheres eu sempre gosto de pensar isso. Se eu deixo um homem falar que mulher lidera melhor, ou alguém falar que mulher lidera melhor, eu estou dando direito da outra pessoa falar que o homem é melhor em alguma coisa. Então, eu gosto da gente pensar que existem pessoas que estão em bons lugares. Claro que a gente precisa incluir as mulheres, que é o nosso trabalho. A gente faz com que as mulheres não precisem dos homens. A Dani é casada, eu gosto de homem também, mas a gente tem o discernimento que as mulheres precisam tomar rédea da vida delas, né? Que, na verdade, essa capacidade de uma mulher liderar uma equipe, ganhar mais coisas, até que enfim, entendeu? Até que enfim que a gente tem essa possibilidade de liderar, porque antigamente a gente não tinha nem a possibilidade de sentar na mesa para dar uma opinião, né? Então, eu acho que o comportamento está mudando e eu espero que ele domine, assim, né? Porque, né? Eu espero que domine, eu espero que as mulheres alcancem os lugares e eu espero que elas tenham tantas posições qualificadas como os homens já vêm carregando ao longo da história durante muito tempo. Então, é o mínimo que elas ganhem bem ou mais que os caras, porque a história já nos trouxe exemplos de que a mulher nunca tem esse papel, né? Então, agora, quem sabe as coisas não estão mudando, tomara que a gente chegue numa igualdade absoluta, assim, né? A gente está passando por um processo lento, tá? É uma evolução, a gente pode notar uma evolução em alguns mercados. Eu acho que o mercado da comunicação, do marketing, das grandes empresas, eu acho que pela própria visibilidade e repercussão que principalmente as grandes marcas colocam esse papel, né, do marketing, que ele vem assim na linha de frente, né? Então, geralmente, quem está falando depois dos CEOs todos, CEOs, CMOs, CSOs, todos os CEOs lá que existe nas grandes companhias, o marketing está sempre ali do lado, porque ele basicamente é quem vem e que vende a proposta, né, o posicionamento da marca, que vende a companhia, que defende os valores, é quem coloca na mesa, de fato, os valores que as pessoas querem ver e que são codificados através da comunicação, do posicionamento, enfim, de diferentes frentes ali do negócio como um todo. E muitas empresas, sei lá, de 10 anos para cá, a gente viu algumas crises de imagens de grandes marcas que estavam associados a gestões masculinas, né? E com isso, junto a todo o movimento feminista, né, a todas as lutas de grandes mulheres, né, que vêm lutando e brigando por espaço, a gente conseguiu ir amplificando as nossas áreas de atuação, né? Então, hoje, a mulher... Hoje não, né? A mulher, ela sempre foi subestimada, né? E até poucas décadas, a própria propaganda achava que podia definir qual era o papel da mulher. Se você pensar numa propaganda de margarina, o que a mulher faria na cozinha, né? Então, gente, é muito clássico. Há poucos anos atrás, a mulher como aparecia na propaganda de cerveja? Quem é? Por que as pessoas bebem a loira gelada? Alguém sabe por que as mulheres bebem a loira gelada? Então, assim, ao longo da evolução, e a própria internet ajudou a amplificar o posicionamento de pessoas que vinham combatendo essa postura, né? Essas mensagens que a gente tem... eu acho que é importante que as pessoas reflitam o papel que a comunicação, que as marcas, que o entretenimento, que a mídia tem em difundir uma cultura, em difundir um conhecimento, né? Em fazer com que aquela mensagem que ela está
dividindo ali, ela vai ser pensada e aplicada durante gerações, né? Então, eu acho que cabe a gente também entender o papel e a responsabilidade enquanto estrategistas, pensadores, né, comunicadores por trás de marcas e empresas, para que a gente auxilie essas empresas a tomarem as melhores decisões. Eu acho que por não estarmos tomando decisões corretas há um bom tempo atrás, a gente agora chegou para brilhar, né? E, infelizmente, esse espaço ainda não é como um todo habitado. Quando a gente fala de liderança negra, por exemplo, só 8% das mulheres brasileiras são gestoras de grandes empresas, estão lá entre todos os CIS gigantescos lá das grandes companhias, né? Então, é um número muito pequeno quando a gente já começa a abrir aí para a diversidade, tanto para a diversidade de gênero, quanto para a diversidade de raça. Então, eu acho que é uma pauta ainda que a gente precisa evoluir muito. Eu não sei o que vai acontecer dentro desse contexto, assim como foi a pandemia, que acelerou a nossa relação com o mundo digital, mas algo precisa acontecer de muito importante que, de fato, acelere esse processo também para a gente. E eu acho que sobre a nossa modelo de gestão, eu acho que além da competência, porque isso não é sobre ser homem ou mulher, porque era assim que era definido antes, né? A gente preenche uma lacuna que é de confiança nas organizações. A gente antes não tinha esse espelho, não tinha uma relação de confiança, e isso em vários fatores, né? Dentro de grandes companhias. A gente fala de desenvolvimento de carreira, a gente fala de assédio, né? Em quantas empresas e quantos anos não se falavam desse tema, dessa pauta que muitas pessoas em grandes empresas hoje já conseguem dividir, que vivem, né? A gente teve o caso recente agora da Dani Calabresa, dentro da Globo, que vai lá e denuncia um caso de assédio. E isso acontece em muitas empresas, naquela que a gente menos imagina está acontecendo um caso de assédio. E infelizmente, esses problemas, eles acabam sendo mantidos, né, dentro de uma gestão que não tem a sensibilidade de uma mulher ali atrás, né? Então, uma mulher, quando você tem uma mulher na liderança, você consegue ter uma representação de força, de autoconfiança e de confiança também, né? Porque eu acho que onde a gente encontra representatividade, a gente encontra um espelho, e no mínimo essa pessoa ela vai ter consciência, sensibilidade para tomar uma atitude diferente, né? Eu tenho certeza que se fosse uma gestora mulher num caso como aquele, talvez o desdobramento não tivesse sido o mesmo. Eu acho que a gente está aqui para comprovar, né, e para colocar em prática o que a gente estava guardado na gaveta, a gente não tinha onde aplicar a nossa competência, onde desempenhar esse papel que a gente sabe fazer muito bem, mas, além disso, a gente tem outros atributos que são femininos, que, de fato, contribuem muito para o desenvolvimento e para o posicionamento de muitas marcas, né? E é bem por isso que a gente está cada dia mais ganhando esses espaços. Sim. Ô, Pri, eu queria lembrar uma outra coisa que agora me ocorreu, que eu queria... a gente foi numa reunião ano passado, sem pandemia, sem pandemia ainda, não sei se foi ano passado ou retrasado. A gente foi na reunião e a gente não prestava o serviço que o cara queria, né? Que era a gente faz redes sociais, a gente precisava de outros braços do marketing ali, né? Daí, terminamos a reunião, claramente a gente não fazia o que ele queria. A gente não fazia, não era o serviço que a gente prestava, a gente com um alinhamento de expectativa, a gente percebeu que não alinhava, né? Não daria certo. Na hora que a gente levantou da mesa, ele virou pra gente e falou assim, pelo menos vocês são bonitas, né? Sério, eu já fico puta, né? Eu já perco o humor completamente, assim, né? Então, essas batalhas que a gente trava no dia a dia fazem a gente lembrar como é difícil ser levado a sério. A gente lida com homens mais velhos, né? Eu e a Dani, a gente lida com muitos homens mais velhos, que são mais terríveis ainda com a gente, né? Então, é difícil estar nessa posição. E o que a gente busca é o respeito, né? A gente sempre percebe uma névoa de que vai rolar um papo diferente às vezes. Isso é muito claro, assim. Graças a Deus, nunca ocorreu com um cliente nosso, nada muito extravagante, assim, chato, que a gente relate, mas a gente sabe que a nossa posição requer um posicionamento nosso muito diferente.
Se a gente é fofa, a gente está afim. Se a gente é educada, a gente vai dar o telefone. Se a gente demora para responder, já imagina os palavrão que o cara não fala da gente, né? Então, a gente tem sempre esse momento de tomar muito cuidado. Esse mulher lidando com os caras. A gente percebe que a gente tem que ser mais séria. A gente tem que sempre ser mais alguma coisa, né? É a vida, né? Então, a gente tem que ser mais séria do que a gente é normalmente para fechar um negócio. A gente tem que falar mais alto do que a gente fala normalmente para fechar um negócio. Por isso, quando a gente só tem aluna mulher, né? A gente tem muitas alunas e se a gente tem um homem no meio, é completamente exceção, assim. Mas quando a gente vai tratar com mulher, é muito mais gostoso. A mulher, ela tem mais carinho com a outra mulher. Então, a gente percebe que o ouvir e o ser ouvida é muito melhor quando a gente está falando de negócios, é diferente, né? Então, é uma luta diária mesmo, que a gente estava. E outra coisa importante que eu queria lembrar vocês aqui, que me ocorreu também, é que a gente gostou muito da série do Gambito da Rainha, né? A gente achou a série top. A série, eu fui pesquisar, não sei se a Pri pesquisou isso, ela que é ligada nas cenas aí, pode ser que ela saiba, que a equipe inteira é masculina, né? E daí eu vi uma problematização de toda a série, né? Que eu não tinha tido, gente. Eu gostei da série, nem de xadrez eu gosto e gostei da série. Mas eles representando a mulher bêbada, largada, isso é qualquer pessoa, qualquer mulher que acorda na casa dela, o que eles representaram ali, né? Essa sou eu, né? Eu vi vários memes das pessoas falando, essa sou eu, né? Então, a equipe deles foi inteira formada por homens e tentaram passar o quê? A beleza da mulher inteligente, né? O padrão da beleza da mulher inteligente. Então, até eu, que sou problematizadora das coisas, que gosto sempre de ver pelo lado meio esquisito, assim, não vi isso. E na hora que eu vi essa pesquisa, eu fui ver os detalhes, eu falei, gente, eu gostei muito da série, mas tô nervosa. Porque, de fato, existe uma transformação da mulher ali para agradar os olhos da audiência, que é assustadora, né? Essa história que é contada pelo outro, né? Eu sou negra e na minha vida, a minha existência, ela faz parte. Ninguém melhor do que nós negros podemos dizer o que é ter a nossa vida e a nossa história contada por pessoas que não fazem ideia nem noção do que é ser como nós, né? Então, assim, você nasce na periferia, mas, assim, para quem não vive na periferia, acha que, tipo, você lida com uma morte todo dia na frente da sua casa, né? Quem lida na periferia, tipo, você não vive numa casa, você vive num, sei lá, um lugar onde tem muito barulho, muita agonia, muita gente, muita zoada, muita gritaria o tempo inteiro. Então, assim, a representação, quando não tem proximidade na representação, ela não consegue, de fato, entregar a mensagem de maneira verdadeira, né? Parece que, quando a gente fala de gestão feminina, existia-se o mito de que as líderes femininas eram totalmente raivosas, né? Olha, o Diabo Veste Prada é o clássico dos clássicos quando a gente fala de modelos de gestão feminina. Mas, tipo, ninguém por trás entende o que você mesmo colocou já, de todas as necessidades e adaptações que nós mulheres precisamos ter para lidar simplesmente numa reunião, em escolher uma roupa que diz assim, nossa, essa roupa eu posso me segura, que eu posso passar a batida, assim, ninguém vai comentar, né? Eu posso colocar uma calça que, se ela tá um pouco ou menos apertada ali, isso não vai chamar atenção, né? Então, entender que dentro da nossa relação, essa construção de respeito e de enxergar a mulher nesse lugar, nesse papel de liderança, ela não foi construída, ela não foi desenvolvida ao longo da nossa existência, né? E hoje a gente precisa reafirmar exatamente, e assim como essa jornada da nossa vida digital aí, que a gente precisa construir imagem, posicionamento, tá online, gerar conversa, assim também é dentro do nosso mecanismo enquanto espaço de gestão e liderança. Eu espero que no dia que eu fosse qualquer coisa lá, gigantesco, isso já esteja mais suave, para eu não precisar ficar raivosa também, porque se tiver, a gente também fica. A gente fica brava aqui, a gente não fala na hora, fica brava depois. Se tiver, a gente fica também. Aproveitando o gancho da discussão, eu vou já partir para uma pergunta que o pessoal mandou aqui no chat, e vou aproveitar também para falar para quem está assistindo, que se quiserem ir mandando as dúvidas, fiquem à vontade, e a gente vai incluindo as dúvidas de vocês no nosso bate-papo, nas temáticas, né?
Mas é que foi uma dúvida que tem muito a ver com isso que vocês estão falando, inclusive com essa situação que a Jamile falou para a gente, né, que vocês acabaram passando com um cliente que foram atender. E a Isa perguntou se vocês já enfrentaram algum tipo de preconceito nas empresas em que passaram e como vocês lidaram com isso, com essa questão justamente que vocês estavam abordando, né, com o fato de ser mulher na posição que estavam, né, dentro de uma equipe de marketing ou como empreendedoras, se vocês já sentiram na pele, né, o preconceito de ser mulher em um lugar que outras pessoas poderiam considerar que um homem seria mais adequado. Sabe que eu queria dar um exemplo de uma aluna nossa, né? Já começou a falar os exemplos aqui, me veio essa história na cabeça que eu acho legal de dividir com vocês, que a gente... A mulher era dona do negócio, ela estava à frente do negócio e ela comprou um curso nosso, só que o marido tinha acesso ao Instagram dela e ela não podia falar para ele que ela comprou o curso para melhorar o negócio dela, porque ele que controlava a grana, sabe? E aí ela falava, tem como vocês me mandarem os feedbacks, né, que fazia parte do curso, as correções das tarefas, em outro perfil? Porque se ele vê aqui que eu comprei um curso, que eu estou tentando melhorar o meu negócio, ela tinha medo de ele descobrir que ela estava tomando a frente do negócio que era dela, sabe? Isso foi muito assustador para a gente, assim, foi muito triste a gente pensar, porque envolvia a questão de grana, a questão de medo, ela estava claramente com medo, sabe? Foi uma questão muito triste, assim. E aí a gente deu um jeito de falar com ela, mas a gente ficava pensando, gente, a gente não devia, será que a gente não devia falar para ela que tá errado? Que não, que para ela receber a correção da tarefa e ele deixar ele ver e tal. E a gente acabou ajudando ela nesse quesito de não deixar ele saber que ela estava fazendo o curso, mas a gente se sentiu um pouco culpada, sabe? Que eu acho que nós passamos por isso o tempo todo, né? Então, se a gente quer se especializar numa área ou quer tomar uma posição que não é do lugar da mulher comum, né? Como a Jamile falou, se a gente quer ir lá aprender tráfego e colocar dinheiro e fazer anúncio, a gente é vista como, mas você sabe o que você está fazendo? Mas será que você vai fazer certo? Né? Então, a gente vê isso o tempo todo, assim. E esse caso que a gente foi atender o cliente é um caso que a gente passou, né? Mas a gente vê que é nossa posição hoje de fazer reunião, como a Pri disse, de você colocar uma roupa, até teve um cliente nosso que falou isso pra gente, talvez vocês tenham que parecer mais séria na hora de fazer reunião com uma pessoa, porque se vocês se vestirem assim, vocês não passam credibilidade, né? Tirando a questão de imagem, de posicionamento de imagem, não era nada disso, mas ele estava falando que o nosso jeito mais divertido de ser, que é a nossa essência, que é o que vende a gente hoje em dia, não caberia numa reunião mais formal se a gente tivesse uma equipe masculina, né? Então, realmente, assim, é uma escadinha por dia e é uma batalha por dia que a gente tem que enfrentar para mostrar que a gente está no lugar de todo mundo, que somos pessoas com defeitos e qualidades. Porque isso que a Já falou, eu acho que é muito verdade, né? A gente tem mania de falar, mulher é melhor nisso, homem é melhor nisso, mas somos todos pessoas, por que a gente não começa a se enxergar assim, né? A gente pode tanto quanto um homem pode tanto quanto a gente, né? Em algumas situações. Então, a gente vê esse lado de somos pessoas múltiplas e não pessoas, homens, mulheres ali lutando por alguma coisa. A gente tem que pensar que não é uma batalha de ganhos, porque a partir do momento que eu me coloco numa posição de ser melhor que um cara, eu estou me subestimando, não conheço o trabalho dele, eu não posso pensar isso. Eu acho que a mulher, ela tem que se pôr na sociedade, porque você vai estudar história é triste, abrir como mulher negra, eu não tenho voz, nem a Dani, somos brancas, essa voz a gente nunca vai ter. Esse problema social que a gente enfrenta, a gente não consegue falar sobre isso, essa voz não é nossa, de fato. Os assédios que a gente sofreu só por ser mulher e ser sexualizada existiram. Aposto que a Pri já passou muito ódio disso, eu fico muito brava, mas eu tento parecer séria, mas eu lembrei que a Dani estava falando que a foto do WhatsApp da Dani era de batom vermelho, não sei se ainda mas daí comentaram com ela, imagina se você vem aqui com esse batom, sabe, umas coisas assim, que a pessoa às vezes nem fala na maldade, né? Mas é uma história, né? É enraizado, né? Fala assim. Então, a pessoa eu acho, Pri, que está tão enraizada na sociedade esse veneno, que o cara fala, ele nem acha errado.
ele nem acha errado, entendeu? Ele não acha que está fazendo nada demais, ele não vê por essa ótica. Então, eu bato sempre na tecla de problematizar tudo. Problematizar, mas tá normal isso, tá esquisito. Eu sempre faço isso. Eu tive um ex-namorado que sempre foi muito controlador, que quando a bola começou a dar certo, eu namorava com ele ainda, e a gente trabalha até 8 horas da noite, a gente trabalha muito. Ele não odiava, ele não suportava ver essa vida que eu tinha, né? Então, eu não via, ou eu desistia dele ou eu desistia do negócio, né? Já sabemos quem rodou. Mas ele sempre foi muito controlador, né? Então, ele não me via nessa posição de poder enfrentar uma reunião com uma sala cheia, de ter voz para falar, de argumentar. Ele nunca me deu essa força. Ele sempre achou que eu não era capaz daquilo, né? Isso, com certeza, me desvinculou totalmente dele, né? Porque ele foi um cara muito errado. E ele me fez bem para eu ver o que eu não quero para minha vida, né? Porque se hoje esse comportamento se repete com algum cara que eu estou me relacionando, eu já pulo fora, porque para mim isso não faz sentido, né? Comigo, eu já passei, sim, por situações de assédio moral e comentários como, nossa, escolheu bem a calça hoje, né? E isso aconteceu comigo, eu não estava preparada, eu era muito jovem. Foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, e isso me gerou um burnout, e eu tive que pedir para sair da empresa. E foi na terapia que eu vim entender e tratar e aceitar aquilo que tinha acontecido comigo. E, como você falou, já é um comportamento naturalizado, né? Agora, sim, ele tem, sim, por trás desse comportamento naturalizado, você já sabe, quando você fala uma coisa, você já tem uma ideia do que vai vir na sequência, né? Quando você diz assim, escolheu bem a calça hoje, você sabe o que você quer quando você diz isso. Por mais que seja natural para alguém fazer um comentário ridículo como esse, né? Mas ele já está habituado a fazer aquele tipo de comentário e a lidar com as pessoas no ambiente de trabalho daquele jeito. E assim, em alguns momentos eu cheguei com colegas de trabalho e disse assim, por favor, não me trate desse jeito comigo, você não fala assim. E aí, quando você percebe que você não é aquela pessoa que vai seguir com a manada, quando essas pessoas elas entendem que com você ela não pode, você não pode fazer parte daquele contexto, né? E no meu caso, o que aconteceu foi que o meu ponto fraco era a minha entrega. Era o meu trabalho, né? Era o meu compromisso com aquilo que eu sabia que eu sei fazer muito bem, né? E que eu carregava todo mundo comigo ali naquele mesmo compromisso de qualidade, de atenção, de respeito, né? E compromisso com o trabalho. E dentro dessa empresa, eles começaram a minar, né, todas as possibilidades de fazer com que meu trabalho, sendo bem feito, tivesse problemas, tivesse questões, e dentro de algumas empresas, infelizmente, essa é uma dinâmica que ainda faz parte do processo. E eu a minha decisão foi de sair dessa empresa e me custou muitas sessões de análise, me custou muita necessidade de me entender, de me conhecer, de resgatar os meus valores, de entender qual é o meu papel e de aprender a lidar com situações como essa. Acho que nós, enquanto mulheres, diante de um cenário de empresas que ainda não se atualizou, elas ainda não fizeram um update de firmware. Como chama? Fala aí, Nath. Firmware, né? Firmware, pronto. Eles não fizeram o update ainda de firmware para entender que eles precisam mudar a dinâmica de atuação das equipes de gestão. Isso ainda não aconteceu. Então, é sim importante que nós, mulheres,
entenda que isso ainda, infelizmente, é parte do processo e para que a gente não abra mão daquilo que a gente acha que é tão importante, que foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de lado algo que eu lutei muito para conquistar, que eu me orgulhei muito depois que eu conquistei e que me fazia muito bem, muito feliz. Eu simplesmente abri mão porque eu não conseguia conviver num contexto de uma empresa onde assédio moral e outros tipos de assédio eram parte da dinâmica. Mas eu acho que a gente não pode. Hoje, se acontecer comigo de novo, ou se eu ver alguém passando por uma situação como essa, eu acho que a gente precisa entender, buscar grupos de apoio, entender como se posicionar, né? Entender de que maneira a gente consegue combater sem que a gente abra mão daquilo que é tão importante para a gente. Exatamente, meninas. Até falando um pouco a respeito disso, né, que vocês estavam problematizando, embora a gente veja muito avanço tecnológico, né, na área do marketing, a gente ainda vê em algumas empresas esse atraso que vocês falaram, em especial na nossa área, falando sobre o conteúdo, né, do que é divulgado, conteúdo de peças publicitárias, de ações de marketing. A gente vê muitas marcas que caminharam, que fizeram esse update, que a Pri falou agora, mas a gente também vê muitas marcas pisando na bola, né? Como que vocês encaram esse contraste entre o tecnológico, né, o avanço tecnológico e esse atraso no conteúdo, né, muitas vezes, principalmente na imagem da mulher retratada nesses conteúdos, e o que vocês acham que poderia ser feito para mudar esse cenário? Eu acho que quando uma pessoa comete essas... Para mim, eu já vejo como gafe, hoje em dia, uma empresa cometer esse tipo de falha na produção de conteúdo. Não pelo posicionamento dos donos desse lugar, mas pela falta de capacidade que as pessoas têm de contratar pessoas para aprimorar aquele conhecimento sobre aquilo. Porque um cara que é dono de uma empresa e é machista, né? Ele pode ser machista, né? Porque a sociedade fez isso com ele. Mas ele vai se privar de estudar as opiniões, de entender o que acontece na sociedade, de ter um profissional bom ali dentro da empresa dele, falando para ele como que é o mundo, sabe? A pessoa ela tem que abrir as portas para se modificar, né? Eu acho que as empresas, para mim é uma gafe social quando uma empresa comete um erro, né? Que eu não sei nem se pode chamar de erro, porque para mim é uma desinteligência tamanha, assim, cometer esse tipo de erro. Mas as pessoas elas têm que entender que a atualização e a não disseminação de informações que sejam pejorativas é muito importante. E isso tem muito a ver com o que a gente faz muito, que é agregar valor, as bandeiras da marca das empresas, né? Que bandeira que sua marca levanta, né? Qual que são as coisas que você acredita? Então, a pessoa tem que dar... a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Mas uma empresa, até que ponto que ela tem que se posicionar, né? Porque o cara vai falar, eu sou, politicamente falando, né? Vou me posicionar se eu sou Lula livre ou se eu sou Bolsonaro, né? Vou me posicionar se eu sou, sei lá, machista, ou se eu acho que essa empresa que ela faz isso, ela é tão burra que, não só burra porque ela está cometendo um erro, mas porque ela não dá o direito do público saber se quer comprar dela. Sabe, você está comprando uma pessoa que você é totalmente sem a ver com seus valores, com seus princípios, né? Por isso que as empresas têm que ser muito esclarecidas e levantar as bandeiras da marca, né? E serem inteligentes socialmente, né? Qual que é a necessidade da nação? A necessidade da nação é que as mulheres tenham um lugar, acabar com o feminicídio, que elas sejam apoiadas, porque para você me dar uma rosa, obrigada, fofo, entendeu? Não quero, eu quero que você compre o meu negócio, quero que você me divulgue, eu quero que você divulgue o meu trabalho, né? Então, as pessoas elas têm que entender como marcas o valor da sociedade e as mudanças que a história prega, que a história traz para a gente, né? A Bri sabe muito bem disso, né? Se a gente for falar o lugar da pessoa negra na sociedade, a história triste da escravidão é muito recente, entendeu? Aconteceu agora, essa tamanho de desinteligência. O mundo ele tem pouco tempo, então é uma luta diária para a gente mudar o cenário. Para a gente mudar esse cenário, as pessoas têm que se esforçar para serem melhores. E eu acho que cabe a nós, como bons entendedores do que é certo e o que é errado, cancelar, não cancelar, que eu digo assim, essa política do cancelamento, mas
fazer a pessoa entender que aquilo está errado e que aquilo prejudique ela de alguma forma, que ela levante essas bandeiras tão negativas e aquilo talvez não seja tão bom assim, né? Você falou uma coisa chave aí, sobre o cancelamento, né? E a capacidade que a gente tem hoje, enquanto sociedade, com a internet, uma pessoa que faz um post ou que replica com agilidade algo que está acontecendo pequenininho, a dimensão que isso toma hoje no cenário da internet. Então, as empresas, muitas delas, sejam pequenas, sejam grandes, elas precisam entender que não é só sobre comunicação, não é só sobre o conteúdo, é sobre tudo que está por trás disso, né? As pessoas, a geração que a gente vive hoje é a geração da verdade, né? Os adolescentes de, sei lá, de 12 a 18 anos já dizem absolutamente, eles, na verdade, são os influenciadores dos pais em muitas famílias, né? Eles, na verdade, estão tomando decisões que antes não se passavam, eles não precisavam se preocupar. Imagina que uma criança hoje de 16 anos, sei lá, criança de 16 anos, se tiver alguém de 16 anos me ouvindo chamá-lo de criança, vai arrancar o meu pescoço. Pelo amor de Deus, não. Um jovem adolescente de 16 anos, no contexto de sociedade que a gente vive hoje, é uma pessoa que tem muito mais informações do que eu tive quando eu tinha 16 anos lá atrás. Tem um senso crítico muito mais definido com 16 anos de idade do que quando eu tinha 16 anos lá atrás. Então, eles não se conformam ou se contentam só se no Dia da Mulher uma empresa vai lá e entrega uma flor, né? E se ele descobre que por trás daquela empresa as mulheres sofrem, recebem menos, não têm oportunidade, essa empresa ela não é digna do respeito, da atenção, do dinheiro dele. Então a gente está falando de uma sociedade que vem cada dia mais, desde esses jovens, que vai influenciar o pai, que influencia a mãe, que influencia a avó. Sabe por que eu falo que ela influencia? Porque a avó que não sabe mexer no celular vai aprender com ele, né? Ela vai aprender com uma blogueira na internet. Ela vai, em algum momento, ser impactada com alguém que vai ensinar, que vai dizer para ela o que é que está acontecendo, né? A própria fake news hoje, que vem se disseminando, ela também é uma ferramenta de desinformação, mas que ela consegue comprovar a eficiência da internet. Né? Infelizmente, o fake news ele é usado para o lado ruim, mas que ele consegue comprovar a eficiência de um post amplificado que consegue alcançar milhares de pessoas e consegue informar uma opinião, né? A partir disso. Então, as empresas elas precisam entender que não é só sobre criar um conteúdo ou ter um feed bonito, bem legal, com um conteúdo incrível, mas que elas precisam levar essas transformações e isso que eles defendem para dentro das empresas. E sobre isso também é quando a gente fala de lugar de fala, né? Quais são as dores da minha empresa, o que eu posso falar, o que eu tenho licença, em quais temas, quais conteúdos eu tenho licença para entrar e conversar sobre, porque também não são todos os assuntos que a gente pode chegar aí falando, porque a gente não tem esse espaço, porque aí a gente já tem a apropriação, porque agora a gente tem sigla para tudo, meus amores. Então, falar sobre aquilo que você não tem licença, que você não atua, sabe? Defender uma causa que não é sua efetivamente, isso já é apropriação. Então, o cenário hoje, ele possibilita muito mais espaço de trabalho para a gente. Porque está mudando muito rápido, tanto a forma quanto o conteúdo, né? Então, a expectativa das pessoas, o que elas esperam e a nossa maneira de atuar, hoje ela é talvez diferente da que era ontem, antes do BBB, né? Antes das influenciadoras negras e outras influenciadoras entrarem no Big Brother, pensar em influenciadores era uma coisa, hoje é outra, né? Hoje você relacionar uma pessoa, a sua marca, porque ela carrega uma bandeira, você já tem que tomar outras medidas preventivas para entender se efetivamente aquela pessoa pode te representar, né? Pra gente. E a cada dia, gente, a gente vai aprendendo, porque tá assim muito rápido.
né? Mais um benchmark aí para nossa existência, para a vida inteira, vai ser o Big Brother 21, que inclusive hoje é dia de paredão, hein? A Paredão gente falso. não pode demorar, porque a gente tem que ir lá conferir o paredão de hoje. Meninas, como eu previa, né, 4 comunicadoras conversando, a gente se alonga nos assuntos, estamos chegando no nosso tempo limite. Eu tinha pedido para as meninas separarem para a gente alguns cases aqui, né, que foram lançados agora no Dia das Mulheres. E aí, para a gente encurtar um pouquinho, para dar tempo da gente falar sobre esses cases, já que é melhor a gente falar de coisa boa, né, eu vou pedir para que vocês falem a respeito dos cases que vocês recomendaram como arrasou, ou seja, cases que fizeram bonito, né, nessa questão de problematização da imagem da mulher e etc., e que fizeram campanhas verdadeiramente que contribuíram, né, com a sociedade de alguma forma, e o porquê de terem achado que essas campanhas arrasaram. O case que eu trouxe foi a churrasqueira Perdigão. E é muito legal que a gente consegue quebrar 2 tabus com esse case da Perdigão. Um, que é sobre você entender e perceber o valor da conversa no digital, né? E você consegue, com esse case, entender que quando a gente fala de insight para a comunicação, quando a gente fala de insight para a oportunidade sobre o que falar, a gente pensa nas coisas, a gente não para pensar que esses grandes insights estão nas situações mais óbvias do nosso dia a dia, né? O que a Perdigão fez? Ela fez uma pesquisa no Google e percebeu que quando você pesquisa lá churrasqueira, você só tem como resultado os aparelhozinhos para fazer churrasco. Mas quando você pesquisa churrasqueiro, quem aparece são homens fazendo churrasco, né? Churrasqueira não está associada às mulheres e sim ao produto, né? Ao produto de se fazer churrasco. Mas quem disse que mulheres não podem fazer churrascos incríveis, né? É exatamente sobre você ter esse cuidado e perceber o quanto que a gente ainda não conseguiu construir dentro do ambiente digital o volume de dados suficiente para que o Google entenda que quando você fala de churrasqueira, você também pode estar falando daquela pessoa do sexo feminino que faz churrasco. Né? Só que hoje a gente ainda pode problematizar ainda mais essa situação, porque quando a gente fala de churrasqueira, a gente fala das milhares e diversas possibilidades de gênero, né, que a gente tem, e a gente também precisa contemplá-los na nossa comunicação, de que maneira a gente precisa e a gente pode lidar, né, e a gente pode trazer isso para a nossa comunicação. Um outro tabu que se quebra aí primeiro, sobre a relação com a internet, né? E esse descobrir insights e possibilidades sobre o que falar. Então, assim, a gente está no Dia da Mulher. Poderia ser muito óbvio e fazer, vamos fazer uma campanha e entregar flores para a mulher, ou vamos falar sobre as mulheres mais importantes. Mas não, entende onde existe um problema. Isso é um grande insight, né? Para gestores, enfim, para você que está pensando em marketing, para você que já está na área ou quer entrar na área, é assim, inovador, gente. Tem que pensar em aspectos que são inovadores, tem que pensar em aspectos que são diferenciais. Quando eu falei lá atrás que a gente, quando não tem problema, inventa, é sobre isso. A gente pode gerar discussões e levantar a poeira dentro da sociedade de assuntos que, por exemplo, no dia a dia eles passam desapercebidos, mas a gente, com o poder das marcas, seja ela uma gigante ou seja ela pequenininha, mas que consegue falar com as pessoas ali do bairro, de problematizar e levantar assuntos que são relevantes para os envolvidos, né? Por isso que eu achei esse case bem legal. Legal, Pri, obrigada pela contribuição. Só para o pessoal que está acompanhando, eu deixei o link aqui da campanha que a Pri comentou agora no chat. Então dá para vocês irem lá rapidinho no YouTube também e darem uma conferida nessa campanha, que realmente ficou muito legal. Meninas do Bola de Cristal, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui no chat o link da publicação que vocês tinham separado, né? Quero que comentem um pouquinho a respeito dela e o porquê acharam que essa publicação arrasou. Eu acho que a gente consegue trazer para a nossa ótica de rede social, pensar que ações em marketing, elas envolvem algumas estratégias que tenho certeza que muita gente manja aqui, mas é um post compartilhável, né? Um post compartilhável se divulga o conteúdo
para o mundo, né? E a gente pegou como exemplo aqui um post da Moving Girls, eu não sei se vocês conhecem, é um arroba bem famoso no Instagram de empreendedores do feminino, e ela no Dia da Mulher quebrou um padrão, que é o que a Pri falou, né? Que no Dia da Mulher não me dê flores, nem parabéns, não duvide da minha competência, não fala que eu sou louca, não diga que é fácil, indique meu trabalho. Que, na realidade, é isso que a gente quer, né? A Dani recebeu um negócio no WhatsApp esses dias, no Dia da Mulher também. Bom, mas não está no errado agora, né? É que eu me perco, eu falo muito, gente. Mas esse é o que a Miguel fez isso. O que ela fez? Ela faz um post compartilhado, ela fez um cross de conteúdo, né? Ela colocou esse post no feed no Dia da Mulher e ela fez um outro conteúdo muito bacana no feed dela, falando das mulheres que trabalham com ela, né? Que são só mulheres, assim, e ela fez ali falando que cada uma rege ali no negócio dela. Ela fez esse post também e fez alguns stories falando sobre isso. Falando que as empresas, elas têm que entender que a mulher é muito mais que isso há muito tempo. A mulher não quer receber flor, entendeu? Tem aquelas brincadeiras, não me dê flor, me dê um litrão, tudo bem, gostamos de litrão? Gostamos, só que é muito mais que isso, né? É muito além disso, né? Não é sobre o valor do negocinho que eu gosto, é sobre o posicionamento que eu dou na sociedade. Você vai comemorar uma data comemorativa desse jeito, entendeu? Uma data de tanta luta, de tanta batalha para estar num lugar, dando um presente que eu até gosto, mas, pô, vamos visualizar por essa ótica, né? Acho que é isso. Com certeza. Obrigada, meninas, também pela contribuição. Gente, a gente está no finalzinho, a gente, na verdade, já até ultrapassou a margem, o Lucas deve estar lá me dando bronca já. Estamos aqui no horário limite. Muita gente aqui comentando, né? A Vanessa comentou aqui também, falando que ela precisou sair um pouquinho, mas que adorou a conversa, né? Agradecendo. A Fer Sartori também, falando que a conversa foi tão gostosa que ela nem viu o tempo passar. Só para a gente encerrar, queria que vocês deixassem aí uma dica que dariam, né, para as mulheres que querem ou empreender no setor de marketing, ou então entrar para a carreira de marketing e crescer dentro de uma empresa. Que dica vocês dariam para essas mulheres? Eu acho que é não se conformar, né? A gente viveu isso de 2020 para cá, o mundo está mudando a cada dia. A gente não tem como prever o futuro e o que a gente pode fazer por nós mesmos, pela nossa carreira, pelos nossos negócios, é continuar estudando, não parar no tempo, sabe? Mas sempre buscar o que está rolando, o que a gente pode fazer, como a Pri disse, problematizar, encontrar maneiras de a gente falar a nossa voz, a voz da nossa marca, o que a gente acredita, e ver quais ferramentas da internet possibilitam que a gente faça isso, né? Então, eu acho que estudar e continuar se atualizando é fundamental, né? A minha dica é pode vir com tudo, gente, porque quanto mais gente que gosta de problematizar as questões e que não ficam satisfeitos, né, com o padrão, com receber o embrulhozinho bonitinho, sem saber o que está ali dentro. Eu acho que dentro desse mercado a gente tem sede, né? E ele está sempre de portas abertas para as pessoas que conseguem compreender de fato o valor que existe por trás da comunicação, né? Que né, não é comunicar por comunicar, mas sim resolver problemas. Então, sejam bem-vindos, independente de qualquer área, independente da escala do momento de carreira que vocês estiverem. Eu acho que pensar em comunicação é sobre também gostar de pessoas, né? É sobre respeitar as pessoas, é sobre essas relações que a gente vai construindo ao longo da vida e que ensina para a gente a melhor maneira da gente levar esses aprendizados para as companhias e para as marcas que a gente atende. É isso. Perfeito. Muito obrigada, meninas, pelo bate-papo. Realmente, faço das palavras da feira as minhas. Eu nem percebi também o tempo passando. A hora que eu fui ver, eu falei, meu Deus, 8 horas já, temos que encerrar. Mas é muito gostoso a gente trocar experiências assim, né? E especialmente no nosso clube da Lulu aqui, né? Mulheres falando sobre mulheres e para mulheres. É muito gostoso a gente ter esse tipo de experiência, né? Quero agradecer demais a participação de vocês, Pri, Jamile, Dani, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Com certeza foi um material super rico e que vai contribuir para caramba para todo mundo que está pensando aí em investir na carreira de marketing. E
ficamos aí à disposição, quando quiserem vir aqui até a Conc, quando pudermos, né, estivermos liberados e quiserem vir aqui conhecer a Conc, vai ser um prazer gigante receber vocês aqui no nosso Hub de Inovação. Obrigada, Nath. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço e parabenizo aí pelo espaço. Tá ótimo, pessoal. Lucas, vai querer fazer o encerramento ou posso encerrar por aqui mesmo? Pode fazer o encerramento, Nath. Então vamos lá, pessoal que acompanhou a palestra aqui com a gente, bate-papo com as meninas, também muito obrigada pela presença de vocês aqui, presença virtual de todo mundo que acompanhou a nossa palestra. A gente fica muito contente com o feedback de vocês, né? A gente tem aqui bastante gente falando no chat. Muito obrigada por estarem acompanhando. E lembrando que amanhã a gente tem o terceiro e último dia da Semana da Mulher na Conc, com o tema inovação. Amanhã a Bruna vai estar aqui também com mais 2 convidadas de peso, falando a respeito de inovação. No mesmo horário, mesmo bate-horário, né? Mesmo bate-canal aqui no Zoom também. Quem puder participar, vem participar junto com a gente. Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente.